Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Gálatas. Mas antes eu quero me apresentar, eu sou Flávia Garcia, eu sou casada com o Luiz, mãe do Guilherme e do Lucas, filha amada do Senhor. Sou mentora de mulheres, mentora de comunicação afetiva. Eu ajudo as mulheres a identificarem uma forma mais assertiva de se comunicar dentro e fora de casa, com os filhos, com o marido, principalmente com os seus adolescentes e também para negócios, né? Ajudando você a se desenvolver, a desenvolver a sua comunicação. E eu trabalho pautado na Bíblia. E por trabalhar com o que a Bíblia nos ensina a partir da comunicação, eu tenho feito alguns estudos e eu estou trazendo aqui para vocês esses estudos. Cada livro que eu vou trazer o estudo aqui, ele traz não só o que esse livro fala sobre a comunicação, como também o que esse livro fala sobre nós, seres humanos, como é que a gente tem que se comportar, né? Como é que os cristãos devem se portar a partir de um momento em que, porque na verdade, tudo é comunicação, né? E desde o momento que você é um cristão e quer ser reconhecido como um cristão, você precisa agir desde a forma de se vestir, a forma de falar, com quem falar determinadas coisas, o momento de se calar. A gente precisa ter o fruto do Espírito reverberando e resplandecendo dia após dia, para que as pessoas entendam e assimilem, né, e reconheçam que nós somos filhos de Deus. Então, eu hoje vou trazer aqui uma reflexão a respeito do livro de Gálatas, que é um livro que foi escrito, né, uma carta escrita por Paulo aos Gálatas, ao povo de Gálatas, e é uma carta, e Paulo era um perseguidor, né, da igreja de Deus, mas naquela época ele teve um encontro com Deus e ele se converteu e passou a ser um dos grandes evangelizadores daquela época. Não foi apóstolo de Jesus, porém ele passou a ser um dos grandes evangelizadores daquela época, a partir do momento em que, depois, né, da morte e ressurreição de Cristo, ele levava a palavra para todos os povos. Gálatas eram os afastados, era um povo afastado de Deus. E Paulo escreveu essa carta mostrando para eles sobre liderança, por exemplo, né? A liderança por espelhamento, que é o necessário, que a gente tem que ter essa consciência. Nós, mães, precisamos ter a consciência de que nós lideramos os nossos filhos a partir do exemplo que nós damos para eles, do que a gente faz, de como a gente fala, das palavras que saem da nossa boca. A gente precisa ter a consciência de que os nossos atos, eles dizem muito mais do que as nossas palavras. Isso também funciona num meio empresarial, num meio profissional, onde você lidera algum time, seus funcionários, seus colaboradores ou um time dentro de uma empresa. A gente precisa ter a consciência de que a melhor liderança, a liderança mais eficaz, é aquela que tem o exemplo. O líder dá o exemplo de como a coisa tem que ser feita. E aí a gente consegue ter uma melhor assertividade nos resultados. O livro de Gálatas fala sobre isso, sobre a liderança, por exemplo. Também fala sobre a fé. A fé ser maior do que a lei dos homens, né? Ninguém é justificado pela lei dos homens, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E se a justiça verdadeira viesse da lei, Cristo teria morrido inutilmente. Então, como a verdadeira justiça, ela vem pela fé, ela vem de Deus. A gente precisa estar alicerçado na nossa fé para que a gente possa caminhar, né? Possa caminhar bem. Quando a gente conhece Deus, a gente se reveste dele e a gente deixa de ser escravo do mundo. Dentro das verdades que eu anotei aqui, dentro das verdades que o livro de Gálatas traz para nós, primeira coisa, só há um evangelho. Só existe uma história certa do evangelho, que está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 livros do Novo Testamento, eles trazem a história de Jesus Cristo, trazem o evangelho, e cada um conta da sua forma, mas você vê que é a mesma história, contada por 4 pessoas diferentes, mas é a mesma história.
Então, só há um evangelho. Outro ponto importante do livro de Gálatas é que Deus não julga pela aparência. Ele não está preocupado com o que você está fazendo. Quer dizer, ele está preocupado sim com o que você está fazendo, mas ele está mais preocupado com o seu sentimento em relação ao que você está fazendo. Se você faz uma boa ação, mas lá dentro do seu coração você está irritado, não está valendo a pena. Deus não está se agradando com isso. Deus não julga pela aparência. Nós somos justificados e salvos pela fé e não pelas nossas obras. Porém, sim, a partir do momento que nós temos fé em Cristo, nós percebemos que fazer o bem sem olhar a quem é papel, né? É nosso papel, o papel daqueles que querem se assemelhar, daqueles que querem estar mais próximos. Nós precisamos morrer para a lei dos homens, para viver para a lei dos céus. E isso quer dizer, lá em Gálatas 5, traz, né, quais são os frutos da carne e o fruto do Espírito. A gente precisa se afastar dos frutos da carne, de todas aquelas coisas negativas que são descritas lá, e nos aproximarmos e buscarmos o fruto do Espírito diariamente. A gente precisa lembrar que o certo é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Da mesma forma, o errado é errado quando ninguém está vendo. Então, não adianta a gente querer, não, vou dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho errado. Ninguém tá vendo? O cara lá de cima tá vendo. Deus tá vendo. E não tá se agradando do jeitinho errado, que muitas vezes a gente acaba fazendo. Então, o que é viver pelo fruto do Espírito? O que é viver pelo Espírito? É viver com amor, é viver com alegria, com paz, paciência, amabilidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É a gente buscar isso diariamente, buscar essas habilidades, desenvolver essas habilidades diariamente. E quanto mais domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade, bondade, benignidade a gente tem e a gente demonstrar, mais as pessoas vão reconhecer que nós somos, aquela pessoa ali é filho de Deus, é um cristão. A gente não pode... Gálatas também nos traz a questão do não se comparar com o outro. A gente pode comparar o nosso hoje com o nosso ontem, mas não tente comparar as suas realizações, os seus feitos, os seus alcances com os alcances dos outros, porque isso traz isso traz uma falsa ideia de que as coisas estão acontecendo, sabe? Outra coisa que traz aqui, que é muito legal, que tá em Gálatas 6. Cadê? Gálatas 6:6 diz assim, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E o que Gálatas 6 nos traz? Né? Ele nos traz a verdade de que aprendizado é para ser compartilhado. Tudo que a gente aprende, a gente tem toda a sabedoria que a gente adquire, a gente deve compartilhar, porque isso faz parte de pregar o evangelho, isso faz parte do evangelizar, isso faz parte da gente se entregar mesmo, né? Voltando aqui só para fazer uma referência, quando eu falei que o certo é certo, mesmo quando ninguém está vendo, está lá, em Gálatas 4:18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Tá aí. Deus falou que a gente zele sempre pelo bem, não apenas quando tiver alguém presente, até porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares, então o certo é certo, mesmo quando nenhum humano está vendo. Paulo escreve aos Gálatas que fomos chamados para a liberdade, mas que a gente não deve usar essa liberdade para dar a vez à vontade da carne. Nós fomos chamados pela liberdade por Cristo, nós fomos salvos, nós somos livres, nós temos a liberdade de escolha, mas isso não quer dizer que a gente tem que se liberar para os prazeres da carne. Muito pelo contrário, né? Também é importante, lá em Gálatas 6, também fala sobre semear e colher.
o que o homem semear, ele também colherá. Então, o que a gente precisa ter na mente a respeito disso? Né? O que cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Fala da comparação aqui no Gálatas 6:4. E da mesma forma, Gálatas 6:7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Isso aqui é Gálatas 6, no início ali, do 4 ao 10. Outras reflexões, né? A gente precisa buscar sempre agradar a Deus, não aos homens. Para viver pregando o evangelho, é importante a gente viver em Cristo, conscientes de que somos exemplos e seremos espelhos para os gentios. É necessário haver congruência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Isso, como eu falei no início desse vídeo, tá lá em Gálatas 2:14, a congruência do exemplo que a gente tem que dar dentro de casa. Nós, mães, a gente precisa ter a consciência de que tudo que a gente fala de orientação para o nosso filho precisa ser o que a gente está vivendo, a gente precisa viver aquilo. Não adianta a gente dizer para ele desligar o celular cedo, porque o celular é ruim, porque isso, porque aquilo outro, se a gente fica no celular até madrugada dentro. Não adianta a gente dizer para o nosso filho que comer fruta é bacana, é saudável, se a gente não come nenhuma fruta. Não adianta a gente dizer sobre, por exemplo, a gente orientar o nosso filho a fazer o devocional se a gente não faz devocional na frente deles. Aí eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Há alguns anos atrás, eu fazia o meu devocional sempre depois de deixar os meus filhos na escola. E aí teve um dia que Deus falou no meu coração que eu deveria fazer na frente deles. Porque o que eu estava fazendo não estava servindo de exemplo. Porque eu estava falando uma coisa e eu não fazia na frente deles. Então depois eu dizia, não, mas eu fiz. Cadê? Eles não viam. Então a partir do momento que eu passei a ler a Bíblia na frente deles, passei a ouvir sermões na frente deles, passei a ler e estudar a Bíblia na frente deles, eles passaram a entender que o devocional é importante. Se não fizer, eles não vão fazer. As crianças vão tentar fugir, né? Isso é fato. E Gálatas 5:13 também fala muito sobre o amor, que nós precisamos ser, em primeiro lugar, servos uns dos outros pelo amor, porque a nós cabe crer, receber e multiplicar o amor de Jesus, que ele entregou, de tanto amor que ele se entregou por nós na cruz. Eu vou trazer aqui um pouco do que são, para encerrar esse vídeo, quais são as obras da carne que são retratadas em Gálatas 5, lá diz prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, ira, discórdia, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. E vou repetir, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente precisa buscar isso diariamente, porque aquilo que o homem semear também ceifará, também colherá. E eu encerro repetindo ali Gálatas 6, do 7 a 10, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. O que isso quer dizer? Se nós estamos fazendo o bem, nós vamos colher. Se nós estamos plantando o bem, nós vamos colher. Mas não é no nosso tempo. Tudo acontece no tempo de Deus. Fiquem em paz e até o próximo vídeo.